Olá, gente linda! Vamos tomar café com o nosso Deus Pai hoje? Hoje nós estamos no dia 16 de maio e o texto diz: Não sonhe sozinho. No livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, o texto diz: Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. E o autor vai nos dizer: Você sabia que um ser humano sonha em média entre 5 e 6 vezes por noite? Normalmente nos lembramos de apenas um deles ou até de nenhum. Os sonhos fazem parte da nossa vida, mas o fato é que não sonhamos apenas dormindo, sonhamos também acordados. Projetar o futuro, fazer planos, enfim, sonhar, é o que nos move e aponta para o futuro que desejamos viver, não é mesmo? Uma pessoa que não sonha corre risco de ficar paralisada hoje por meio de não saber aonde quer chegar amanhã. Algo que tenho aprendido é que Deus nos dá sonhos, mas eles nunca são exclusivamente para nós. Ele sempre deseja utilizar nossa vida para abençoar o que estão ao redor. Reflita a respeito dos seus sonhos. Quando se realizarem, abençoarão os que estão à sua volta? Fique atento, porque temos a tendência de buscar satisfazer apenas as nossas vontades, mas Deus não age assim. Deus Pai sempre faz infinitamente mais do que podemos imaginar, pelo fato de que ama abençoar, e surpreender os seus filhos, como lemos no versículo. Contudo, ele faz isso por meio do poder que atua em sua vida. Ou seja, aprendo que, quando nossos sonhos estão alinhados com a vontade do Pai, eles se realizam e vão muito além da nossa compreensão. Não faz sentido sonhar sozinho quando temos um Deus que sonha conosco. Você tem sonhado? Pergunte a Deus se estes são os sonhos dele também e passe a sonhar com ele. Dessa forma, você os verá se concretizando e indo muito além do que você poderia ter imaginado um dia. A frase do autor diz assim: quando sonhamos sozinhos, limitamos a grandeza de sonharmos juntos com Deus, O devocional é o 137, a leitura bíblica é João 9 e a palavra-chave é sonhos. Então, que nós possamos sonhar os sonhos de Deus, os sonhos que Deus tem preparado para nós. Que nós possamos orar, conversar com Ele, perguntar para Ele o que Ele tem para a nossa vida, ler a Bíblia para ver a resposta, ou pedir para Deus nos mostrar através de um sonho, ou pedir para Deus nos mostrar através de uma outra pessoa, que Deus possa confirmar até umas 3 vezes, se a gente tem dúvida, a gente pedir para Deus confirmar até 3 vezes, para a gente ter certeza do que Ele quer que nós façamos para realizar os nossos sonhos, e quando nossos sonhos forem realizados, se Ele vai ajudar outras pessoas, que é assim que nós temos que fazer, obedecer a Deus em tudo. E no livro, vamos ler aqui, eu vou ler o livro de Efésios, tá? Uma parte do livro de Efésios, aonde o apóstolo Paulo fala aqui, olha, Paulo ora novamente, em Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao 21. Se você quiser abrir a Bíblia comigo, vamos ler juntos? Aqui diz assim, Paulo ora novamente: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem tomo o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de que podermos compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Então, aqui o apóstolo Paulo fala que ele se coloca de joelhos para orar, por toda a família, por toda a família. A família é nossa, pode ser a família que está conosco, a família nossa também pode ser os nossos irmãos em Cristo, e as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, para nós ajudarmos uns aos outros, Essa é a nossa família, os nossos amigos, mais chegados que irmãos, Como dizem Provérbios 17, capítulo 17, versículo 17, que em todo tempo ama o amigo
e na angústia se faz o irmão. Então, às vezes, nós temos amigos que são mais chegados que os nossos irmãos, né? E nós temos que cultivar essa amizade em oração, orando uns pelos outros, né? Aqui o apóstolo Paulo, ele ora por todo mundo, por toda a família. Nossa, segundo a riqueza em glória, né? Que vos conceda fortalecidos com poder mediante o Espírito Santo do homem interior. Então, assim, Deus colocou o Espírito Santo dentro de nós, né? Que nós possamos usufruir do Espírito Santo com sabedoria, pedindo a Ele para nos conduzir, né? Em oração, em santidade, porque ele fala aqui, né? Que ele, a fim de podermos compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de conhecer o amor de Jesus. Então, assim, nós temos que compreender, o amor de Jesus é tão grande, tão grande, tão grande, que a gente tem que pedir ajuda do Espírito Santo para a gente poder entender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Olha que tremendo, né? E aqui fala, né, ó, e aqui habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando arraigados e alicerçados em amor. Olha só, então assim, ele fala o tempo todo, a gente tem que estar alicerçado em amor, porque o amor de Deus que nos leva a ter uma vida abençoada, o amor de Deus por nós e o nosso amor pelo próprio Deus, né, e pelas coisas de Deus, nos faz ter uma vida abençoada, uma vida andando nos caminhos corretos, tendo os pensamentos certos, as atitudes certas, falando as coisas certas do jeito que Deus quer que nós façamos, que nós possamos ali pedir para Deus a direção. E Deus deixou o Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade, né? Então, assim, a gente só erra se a gente quiser. A gente só fala bobagem se a gente quiser. A gente só prejudica o próximo se a gente quiser. Que tudo isso é da carne, tudo isso é do mal, é coisas do mal. Então, assim, se a gente quiser viver uma vida boa para nós, para nossa família e para o próximo, é só obedecer a Deus, que a gente vai ter uma vida maravilhosa. Por que eu vou deixar de querer ter uma vida boa fazendo o bem para escolher ter uma vida ruim fazendo o mal, né? Então, assim, quando a gente faz isso, é nós mesmos que escolhemos. Não é Deus que escolhe para nós. Deus escolhe para nós o melhor, né? Então vamos fazer a vontade de Deus. E aqui, né, fala que nós devemos conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E aí ele fala, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, e em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, assim, que nós possamos entender, né, que Deus faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E o que nós temos que fazer? É amar a Deus acima de todas as coisas, amar a nós mesmos, amar o próximo e obedecer a palavra de Deus, para que nós possamos realizar todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos e ajudar o nosso próximo, ajudar a nossa família e ajudar o próximo. Amém?